Bom dia! Há uma alegria grande no nosso coração por estudarmos a Palavra de Deus. E hoje estamos na nossa escola dominical online. Gratos pelos novos e por aqueles que já estão há tempos. Vamos juntos, nesta manhã, aprender mais da Bíblia. Convido a abrirem as suas Bíblias lá na carta de Tiago. Tiago, no Novo Testamento, o capítulo 3, e a gente vai ler do primeiro versículo ao versículo 12. Tiago, capítulo 3, do primeiro versículo ao versículo 12. E nós vamos estudar hoje, cuidado com a língua. Cuidado com a língua. Bíblia aberta, vamos ler. Meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai, igualmente, os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim, também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como a fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal em contígo carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce? Bíblia lida, vamos pedir a Deus a direção no estudo. Oremos. Pai eterno, Deus Criador, Deus Todo-Poderoso, glórias a Ti, porque a Tua palavra tem sido o nosso alimento e diariamente temos aprendido a viver segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. E nos alegramos agora porque lemos o texto e pedimos a Tua direção. Vem me usar como instrumento e nos alimentar através da Tua palavra. Fala ao nosso coração. Oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Cuidado com a língua. Alguns filósofos gregos, eles deram algumas orientações para os seus aprendizes a respeito da responsabilidade com a palavra, com o uso da língua. E eles diziam assim: quando for dizer ou contar algo, pergunte a você mesmo. Então vejamos. O que vou dizer é verdadeiro? O que vou dizer é algo bom para o outro? O que vou dizer é necessário? Melhora alguma coisa? E daí eles tinham uma conclusão também questionadora. Se não for certo, nem bom, nem útil, para que contar? E alguns deles até transformaram de uma maneira mais clara ainda a ideia. 3 superdicas do que não falar. Primeiro, o que não sabe se é verdade. O que presenciou, se não presenciou, o que leu ou ouviu de alguma fonte duvidosa e o que é apenas opinião. Essas coisas
não são verdades. Para que eu vou colocá-las e passar para frente? 2, o que não vem para o bem. Então, o que não é verdade, o que não vem para o bem. E eles destacavam ainda aos seus estudantes comentários maldosos sobre a aparência de uma outra pessoa. Em especial, ela não está presente para eu fazer isso. Coisas que possam expor alguém ao ridículo. Jamais eu quero ver o meu próximo sendo ridicularizado, sendo satirizado, né? Intimidades de outras pessoas, isso não é benéfico. Críticas rancorosas, eu tenho raiva de alguém e eu trabalho para que essa pessoa realmente seja colocada de maneira inadequada e jamais agir dessa forma. E o que não é útil. Eles destacavam ainda o 2, né, o que nem veio para o bem, qualquer informação, comentários ou opiniões sem fundamento. E, assim, às vezes até uma observação gratuita que deixa a pessoa para baixo, nervosa. Para que eu vou contar para a pessoa, falar para a pessoa algo que vai deixá-la mal, vai trazer a ela tristeza no coração? Para que eu vou fazer isso? Eram as orientações dadas pelos sábios gregos. Mas no texto que nós acabamos de ler, Tiago também fala de que a língua é um pequeno membro do corpo, né? E a orientação, no geral, analisada no texto, devemos tomar cuidado na maneira de falar com o outro e falar dos outros. Porque eu posso, com a minha língua, edificar alguém, estimular alguém, motivar alguém, ou eu posso destruir, eu posso acabar com uma pessoa para o resto da sua vida. Por isso, Tiago nos conclama nesta manhã a rogar a Deus para ter o controle total da nossa língua. Diariamente temos que fazer essa oração: Senhor, controla, põe guarda na minha língua. Ao ler o texto, né, de Tiago 3, 2, ele destaca: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Isso ele iniciou o texto. Por quê? Porque cuidado com falar, a seriedade dos mestres, a seriedade daqueles que sabem mais, daqueles que têm maior conhecimento, né? E a palavra aí, mestres, colocada é rabi, é meu mestre, né? E Jesus advertiu a seriedade, né, e a fidelidade que os discípulos têm que ter a ele. E ele estabeleceu o ensino como um meio de propagar o Evangelho, através das palavras, através dos meus lábios. Eu estou aqui para propagar, para levar o Evangelho, para levar as boas novas de salvação às pessoas. E claramente ele expôs isso, né? A seriedade dos meus lábios, do meu falar, do meu ensinar, do meu colocar aqueles que precisam. Quando ele diz lá em Mateus 28, né? O capítulo 28, versículos 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então nós somos pessoas que temos conhecimento, né? Estamos ensinando, e o nosso falar ensina muito as pessoas. As pessoas observam as palavras que articulamos, e nós, através dela, mostramos realmente a sabedoria que é dada por Deus a nós. E principalmente porque Jesus, nesse texto, diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O Senhor Deus está conosco, Ele está presente, Ele está no meio de nós, Ele tem agido, e nós temos que estar atentos, como mestre, como aprendizes, como discípulos dEle, como servos dEle, a usar sabiamente a nossa língua e tomando cuidado com ela e agindo com sabedoria. Por quê? Aí no texto é tão forte a colocação que aquele que não comete delitos, né, através da língua, é perfeito, né? E é um pequeno membro que, se ele for controlado por Deus, guiado pelo Espírito Santo, ele controla todas as demais áreas da vida. Quem não controla a sua língua, ele não controla nada na sua vida.
porque ela é o que está a guiar, a dirigir todo o corpo. E aquele que tem esse interior preservado, né? Aquele que tem o Espírito Santo que habita nele, tem Jesus como seu Senhor e Salvador, dele flui rios de água viva. E o texto de Mateus, do Evangelho de Mateus, destaca para nós que a boca fala do que o coração está cheio. E por isso nós temos que, como mestres que somos, não é? Levar coisas edificantes, coisas boas, auxiliar o meu próximo em toda e qualquer situação. E não emprestar os meus lábios para fazer o mal. Nós vivemos numa sociedade em que as pessoas usam seus lábios para fazer o mal, seja no plano presencial como virtual. Elas estão aí usando a sua língua, muitas vezes, para não ajudar as pessoas, para que as pessoas tenham alegria, paz. Elas estão aí a destruir pessoas. E vivemos num ambiente assim que devemos tomar cuidado para não sermos contagiados pelas pessoas que não têm o conhecimento de Deus e emprestam seus lábios para fazer o mal. Por isso, cuidado com a língua. Nós somos mestres, temos conhecimento de Deus e temos que colocar a nossa língua a serviço do reino de Deus. Mas, em segundo lugar, o texto vai alertar a capacidade da língua, o poder da língua. Temos que estar atentos que ela tem um poder imenso. E ela tem que ser controlada, domada, dirigida, guiada pelo próprio Deus. Por quê? O texto de Tiago, versículo 3º e 4, nos diz: ora, se pomos freios na boca de cavalos para nos obedecer, e também lhes dirigimos o corpo inteiro. Olha a orientação. Observai, olha aí a ordem. Igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. No versículo 5, assim também a língua. Então ele faz a comparação. Pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como a fagulha põe em brasas tão grande servo. Olha aí o perigo destacado por Tiago. Por quê? Porque as pequenas coisas governam um todo. Assim como o leme do navio governa aquele grande navio e leva para onde desejar o timoneiro, a mesma coisa aquele que está com o seu cavalo. O freio o faz, o conduz aonde é necessário que ele vá. São pequenos, mas controlados, eles servem para o bem. A língua, do mesmo modo, a comparação feita por Tiago, ela realiza grandes empreendimentos, né? Ela edifica, ela ajuda, né? Ela é importantíssima, mas também ela pode destruir, né? E aí o texto traz algo seríssimo. Acender um bosque inteiro, ela pode queimar como o fogo, né? Capaz de acender um bosque. É tão triste a gente ver os incêndios florestais aí destruindo as matas, mesmo às vezes destruindo a Califórnia, que a gente vê nos Estados Unidos, né? O incêndio vem e destrói aquelas casas, destrói as propriedades, destrói tudo, é terrível. Assim também a língua, se ela é mal articulada, ela pode destruir profundamente a vida das pessoas. Quantas pessoas traz a nós experiências da sua infância, da sua adolescência, em que a língua de alguém a depreciou, a destruiu, e ela carregou aquilo muitos e muitos anos, até que encontrou-se com Jesus e encontrou realmente a libertação daquele poder mal da língua de alguém que praticamente atrapalhou a sua vida. Por isso, o alerta dado a nós nesta manhã: cuidado com a língua, né? Mas ela, sendo governada por Deus, ela serve para a glória de Deus. No texto mesmo de Tiago, capítulo 3, os 6 e 7 ainda traz: ora, a língua é fogo. E realmente, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira de existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Segundo lugar, né, a capacidade da língua, né, a potencialidade da língua. A língua é um fogo terrível.
E por isso nós temos que usá-la sabiamente, né? Quando nós vemos lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, fala uma verdade que devemos estar sempre em mente. A morte e a vida estão no poder da língua. Eu posso matar ou eu posso dar vida pelas articulações dos meus lábios em relação ao meu próximo. Por isso a gente tem que estar sempre com bom senso. O bom senso evita grandes tragédias. E aí o texto destacou que a humanidade consegue adestrar, dominar bestas feras, aves, répteis. Nós vemos aí experiências, principalmente no Oriente Médio, né? Eles conseguem controlar, né, a águia, né? Conseguem trabalhar com ela, conseguem usá-la, né? Para o bem, para o trabalho, para as ações, né? Os animais mais difíceis. Mas o homem até hoje, ele não foi capaz de dominar a sua língua. Que sozinhos nós não dominamos. Nós somos levados por ela, somos destruídos muitas vezes por ela e destruímos alguém. Por isso a importância de entregar a Deus para Ele cuidar da minha língua, para Ele controlar a minha língua, para eu viver e falar sabiamente o que Ele deseja que eu faça. E a fim de dominar, a gente tem que entregar o nosso coração ao Senhor. O Senhor Deus, Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, o dono da nossa vida, Ele controla totalmente o nosso falar. Ele nos dá sabedoria para fazer as colocações, para usar a nossa língua para o bem do nosso próximo e de todos aqueles que estão ao nosso redor. Nós somos bênçãos para todos. E aí há um alerta, lembrando o texto de Mateus 12:34. Pois a boca fala do que o coração está cheio. Devemos estar atentos a isso. E o nosso coração é cheio da palavra de Deus, cheio da sabedoria de Deus, ele só pode transmitir isso àqueles que estão conosco em toda e qualquer situação. Principalmente nas horas difíceis e dificuldades. O quão importante é ter uma palavra sábia para ajudar aquele que está passando por um problema sério, por uma situação complexa, por uma tragédia, por algo assim, por uma tempestade que possa vir. E aí, com sabedoria, nós podemos, através dos nossos lábios, levar essa pessoa até a fonte da vida, a fonte de poder, aquele que pode resolver todos os nossos problemas, que é o nosso próprio Deus. E falar desse amor de Deus que atuou em nossas vidas, tem atuado e pode atuar na vida daqueles que ainda não têm essa intimidade com o Senhor Deus. Cuidado com a língua. Nós somos mestres e com sabedoria devemos usá-la. Percebemos agora a capacidade da língua, o poder que ela tem. O poder que nós devemos usar para o bem. Mas se não usarmos para o bem, ela tem um poder do mal e destruir. E a gente viu aí que, sendo controlado por Deus, podemos fazer grandes coisas para o nosso Senhor. Mas, em terceiro lugar, cuidado com a língua. Não podemos agir de dupla maneira. Usá-la para o bem e usá-la para o mal. E isso é destacado agora no capítulo de 3º de Tiago. Tiago 3,10 destaca: de uma só boca procede bênção e maldição. Esse é um problema. Não é? Nós não podemos usá-la duplamente. Ser bênção e maldição com a nossa boca. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. É a orientação que Tiago nos dá para não agirmos, não sermos assim. Bênção e maldição. A grande pergunta a todos nós: como temos usado os nossos lábios? Temos sido bênção em todo o tempo da nossa existência, desde do momento em que nós temos a intimidade com Deus, nós temos expressado, né, o amor dele, né, a graça dele, o poder dele. Temos feito as pessoas e falado a elas dessa grandeza, desse poder, né, da transformação que Deus opera nas nossas vidas. Nós expressamos o amor de Deus através dos nossos lábios. Ou temos feito o contrário, destruído as pessoas com as nossas colocações maldosas, colocações cheias de ódio, raiva, rancor. O nosso falar deve ser falado com amor. Devemos falar sempre a verdade, mas com amor, não com ódio, com rancor, com raiva. E algumas coisas que têm sido, em todas as sociedades, há o mesmo problema: fofoca. Há pessoas que têm prazer de fofocar, se encontram para fofocar,
vivem ao telefone a fofocar, vivem no WhatsApp a fazer fofoca dos outros, tem prazer. Isso não é agradável ao Senhor. Mentira. Devemos fugir da mentira. O nosso Deus é verdade, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo nos diz. E quem vive na mentira não serve o Senhor de todo o coração. Calúnias. Devemos fugir de calúnias e difamação. Difamar as pessoas, prazer. As pessoas têm prazer em difamar o outro. Isso não é algo na vida do cristão. Não tem lugar na vida do cristão. Daquele que serve a Deus, essas coisas não se fazem presente. Porque ele é só bênção. Ele não é maldição na vida do seu próximo. Mas também, o versículo 11 e 12 destaca: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e amargoso? Pode sair doce e amargoso do mesmo lugar? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou videiras, ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Nós podemos fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Jamais. Por isso, ele coloca os exemplos aí da natureza, né? Ele não dá para sair de uma mesma fonte de água doce e água salgada. É impossível. Os nossos lábios devem sair coisas doces, coisas boas, coisas suaves. Os nossos lábios devem articular palavras de calma, de tranquilidade, de satisfação, de alegria, palavras de tolerância, palavras que possam levar o meu próximo a conhecer o poder de Deus, a experimentar o amor de Deus na vida dele. E a pessoa daquela que serve a Deus, não é? Que a sua língua é controlada por ele, ela bendiz ao Senhor. Bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Cantai ao Senhor um novo cântico, né? Celebrai com júbilo ao Senhor toda a terra, servir ao Senhor com alegria. É esse lábio que expressa essa adoração, esse louvor ao nosso Deus, e jamais esse lábio possa maldizer o meu próximo, ter prazer de falar mal do meu próximo, querer o mal para o meu próximo, estar feliz, dizer bem feito, prazer de ver a desgraça do meu próximo e ainda eu ajudar ainda a que isso aconteça através dos meus lábios. E a palavra de um discípulo de Cristo edifica, sempre. As pessoas têm prazer de estar com ele, porque as suas palavras trazem vida. As suas palavras dão graça àqueles que ouvem. E as palavras curam. São palavras que curam. Porque a palavra de Deus realmente ela é aquele bálsamo suavizante que cala o coração, dá paz ao coração. A palavra de Deus ela é força, é poder. E é tão bom nós usarmos os nossos lábios, né, articularmos as nossas palavras para que as pessoas tenham essa experiência que nós temos com Deus. Porque o Senhor está em nós e Ele nos capacita, Ele nos dá sabedoria, e devemos rogar sempre a sabedoria do alto para que os nossos lábios sejam lábios que estejam a serviço, para servir o nosso próximo. Por isso, concluindo a meditação, cuidado com o falar. Vimos aí que a gente que tem mais conhecimento, somos mestres, devemos estar atentos e pedir o controle diário de Deus na nossa língua, porque as pessoas estão observando o que nós estamos falando. Vimos o poder que a língua tem para transformar vidas, para auxiliar pessoas, mas também tem o poder negativo que pode destruir pessoas. E vimos agora que o cuidado, porque os meus lábios têm que ser bênção e não usá-los para maldição. E Salomão, concluindo, destaca. O rei Salomão escreveu em Provérbios, capítulo 10, versículo 11: a boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga violência. Que todos nós possamos ser essa boca do justo, fonte de vida para todos que estão ao nosso redor. Porque na nossa sociedade no geral, a boca dos ímpios. Ímpios são aqueles que não servem a Deus, que não andam nos caminhos do Senhor. Elas têm prazer de usar a sua língua para o mal e para destruir o outro.
Também, ainda em Provérbios, capítulo 18, o versículo 4, o Salomão destacou: as palavras do homem são águas profundas, mas a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. E nós temos diariamente lido a palavra de Deus, Ele tem nos dado sabedoria, e nos momentos certos, adequados, em que encontramos as pessoas a precisar dessa sabedoria, os nossos lábios têm edificado essas pessoas, têm estimulado essas pessoas, têm ajudado essas pessoas, têm transformado vidas através dos nossos lábios, Deus usa usando os lábios nossos para que as pessoas sejam abençoadas através de nós. Por isso, o cuidado que nós temos que ter, porque a gente vive numa sociedade que não usa os seus lábios para o bem. E nós, como servos de Deus, do Pai, Filho e Espírito Santo, estamos aqui para usar os nossos lábios para o bem do nosso próximo, e que ele transborde sabedoria de Deus. Por isso, há o alerta aí, terminando a nossa meditação: cuidado com a maneira de usar a língua. Vamos tomar cuidado, vamos estar atentos, vamos diariamente pedir a Deus orientação para que a gente, durante o dia, use a língua sempre para edificar o meu próximo e para a glória de Deus, que esse é o objetivo. Por isso, há um alerta final: todos prestarão conta diante de Deus das palavras pronunciadas. Isso é muito sério. Todo mundo vai prestar conta. Os que servem a Deus, os que não servem a Deus. Não sou eu que estou a dizer isso. Olha o que diz no Evangelho de Mateus, o capítulo 12, o versículo 36. Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, no dia da volta de Jesus, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Tudo aquilo que você falou que não edificou, que não ajudou o seu próximo, que não fez bem ao seu próprio, todos prestarão conta. Por isso que quando vier a vinda de Jesus, os nossos lábios estarão sendo abençoados por Deus, porque nós os usamos de maneira sábia, com a sabedoria do Senhor, para que o meu próximo realmente tenha recebido essa atenção, esse amor. Porque tudo se resume: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Essa é a vida do cristão. Quando eu amo Deus acima de todas as coisas e amo o próximo como a mim mesmo, eu não tenho prazer jamais de usar a minha língua a serviço do mal. A minha língua é usada para o bem do meu próximo, para a edificação do meu próximo. Por isso nós vamos concluir a escola dominical cantando esse hino, como uma oração, para que o Senhor possa estar controlando, cuidando da minha língua. O hino é amparo divino. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar jamais um passo sem teu amparo, Cristo meu Senhor. Eu preciso dele controlando a minha vida como um todo, em especial nesta manhã, a minha língua. Com tua mão segura bem a minha, em meu caminho alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo nada temerei. Não há temor nenhum, quando o controle, a direção é divina em minha vida, em todas as partes dela. E ainda diz: e no momento de transpor o rio, que tu por mim viesse atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. É maravilhoso, por quê? Porque estamos a viver o tempo presente para servir a Deus. E um dia iremos para a casa do Pai. Na casa do meu Pai há muitas moradas. É o que Jesus Cristo nos diz. Há muitas moradas, e Ele irá nos levar para a casa do Pai. Enquanto estamos aqui, vamos como filhos de Deus, controlados pelo Senhor, edificando através do nosso falar. E ainda termina: quando voltares lá dos céus descendo, segura bem a minha mão, Senhor, e meu Jesus, conduz-me contigo, para onde eu goze teu eterno amor. E é maravilhoso saber que vamos viver a eternidade com o nosso Deus e com o nosso próximo, e viver esse amor eterno com o Senhor e desfrutar da sua glória. Por isso, estamos aqui a serviço do Reino, e como servos dele, peçamos que ele controle a nossa língua, e que ela possa ser uma língua de transformar vidas onde estivermos, para a glória de Deus. Que Deus abençoe. Amém. Antes de cantar o hino, vamos orar. Pai querido, como é bom a Tua palavra falar ao nosso coração. E nesta hora,
queremos rogar que o Senhor guarde os nossos lábios, que possamos em todo momento ter a tua direção para falar coisas boas, coisas agradáveis, coisas que estimulem, edifiquem o meu próximo. Que possamos ser instrumentos de Deus através dos nossos lábios. E perdoa, ó Pai, todas as vezes que não fizemos bem ao próximo, todas as vezes que usamos a nossa língua de forma não adequada. Que o Senhor nos perdoe e que possamos, ó Pai, termos a tua direção para usar os nossos lábios de maneira sábia e que possam realmente fazer tudo para a tua glória e fazer tudo com amor, amor a Deus e amor ao nosso próximo. Guarda, ó Pai, as pessoas que assistem a Escola Dominical, e seja com cada vida, o Senhor conhece a carência de cada um, a necessidade, que o Senhor esteja como bálsamo suavizante através do seu Santo Espírito, confortando, guardando, protegendo e auxiliando todos aqueles que têm as suas necessidades nesse momento. E seja com os enfermos, no plano físico e espiritual, esteja com aqueles que estão em depressão, aqueles que estão enfrentando ainda o Covid e as sequelas, que o Senhor esteja acompanhando. Guarda, ó Pai, a nossa nação em nível federal, os nossos estados em níveis estaduais e os nossos municípios. Esteja cuidando, ó Pai, cuidando do nosso país, dirigindo o nosso país. E esteja, ó Pai, também abençoando os outros povos, em especial a Rússia e a Ucrânia, apaziguando aquele momento e esteja acompanhando a tua igreja, ó Pai, ali tanto na Rússia quanto na Ucrânia. Usa-os sempre para servir o seu próximo. Guarda-nos, Senhor, nesse dia e durante essa semana e use a nossa vida em todo lugar onde o Senhor nos colocar para a tua glória, que a nossa língua possa somente edificar o nosso próximo. Oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Vamos cantar o hino. Teu eterno amor.